Vamos falar sobre homens que ficam falando com a ex o tempo todo. O cara está já com outra, já está em outra vibe. Digamos que a ex já está em outra vibe ou não, não importa. Só que o cara continua falando com a ex. O que é que eu acho sobre isso? Eu acho que se o cara continua falando com a ex, amiga, aí tem. Aí tem porque você não tem que estar falando com ex. Ex é ex, tem que estar falando com ex. A não ser que você encontre um ex na rua, é óbvio, é evidente que você vai falar, dar um beijinho do lado, dar um beijinho do outro. Oi, tudo bem? E ponto final, ponto e basta. Nada mais que isso. Não há necessidade de você estar falando todo dia com ex. Bom dia, boa tarde, boa noite, ou quer que seja que esteja falando. Então, cara que continua falando com a ex, tenha cuidado, porque tem. A não ser que o cara, quando que eu acho normal? Quando o cara tem filhos com a ex. Porque ter filho, você tem que manter contato, tem que continuar mantendo contato, porque tem um vínculo na história. Se não tem filho, não tem vínculo nenhum. Não tem porque o seu namorado tá falando com a ex dele, não. Não tem porquê. Ou a sua namorada está falando com o ex dela. Se tá falando, tem alguma possibilidade de recaída, tanto de uma parte quanto da outra. Ok? Então, o que é que eu aconselho, mulherada? Se vocês estão com um cara que continua falando com a ex e isso te incomoda, porque incomoda sim, chega pra ele e fala: fulano, não acho legal, não precisa alterar a voz, não precisa gritar, não precisa brigar, nada, só explica o que você tá sentindo. Fulano de tal, você tá falando com sua ex, eu não gosto disso, eu acho um desrespeito, porque é um desrespeito. O cara tá contigo e tá falando com ex, o que ele quer falando com ex? Então você chega de boa. Olha, eu não concordo, acho um desrespeito comigo, você está comigo e ainda continuar falando com sua ex. Vamos fazer assim, se você acha melhor, acha por bem continuar falando com ela, não tá legal pra mim, não é legal isso pra mim, eu vou tirar meu time de campo. Se você realmente quiser ficar comigo, você vai ficar comigo sem falar com sua ex. Uma coisa é falar com sua ex na rua, oi, tudo bom, e beleza e tal. Outra coisa é você ficar falando com ela o tempo todo pelo telefone. Então, e pronto. E espera. Se ele continuar falando com ela, você seja mulher o suficiente, mulherão da porra, sabe? Aquela dona da porra toda, de terminar e não olhar para trás. E dar um basta nisso. Ele quer continuar falando com a ex, ele acha mais importante falar com a ex, continue falando com a ex. E você segue o baile. Próximo. Comece a chamar o próximo da fila, ok? Caso ele mude, aí tudo bem. Porque se fosse com ele, creio que ele também não gostaria. Então é isso. Você não é obrigada a ficar num lugar que não esteja bom pra você. O cara tá falando com a ex, conversa com ele de boa, explica, coloca os pingos nos is, diz como você está se sentindo e fala que se não mudar, você não é obrigada a ficar ali, você não vai ficar. E não fique mesmo. Não ameace, só faça, converse, e se ele não cumprir, se ele preferir ficar falando com ela, ele que fique falando com ela. Ok? Então é isso. Seja mulher o suficiente para tomar a atitude certa. Conversou com ele, não resolveu, vai cada um para o seu lado. Não é mais importante a ex, então, certo? Então, se você gostou desse vídeo, se você se identificou com esse vídeo, não esquece de mandar para as amigas, não esquece de dar um like aí, ok? Então é isso. Beijo.